Olá, aqui é Paulo Costa novamente, falando nesse canal que eu tenho sobre a série do Netflix Sex Life. E hoje eu vou falar sobre o 7º episódio. E quem estiver me acompanhando e estiver gostando, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir, né? Para que eu veja se vale a pena a gente trazer esse tipo de conteúdo para aqui. Compartilhem, comentem. Eu vou responder todas as perguntas que vocês tenham, que eu possa conseguir responder, né? Então, esse 7º episódio, a gente está focando muito nas três principais personagens, né? A esposa e o marido, Connor e a Billy, e o ex-namorado, que é o Brad. E a gente, ao longo da série, vem dando uma explicação, ou a minha visão, sobre como é bonito a gente ver o desenvolvimento dessas personagens e a saída de mutismos e as limitações e a compreensão mais profunda, porque cada um tem o comportamento que tem, ou tem as feridas que tem, né? E nesse 7º capítulo, apesar de ser algo assim lento, ele traz um monte de explicações de por que estão acontecendo essas questões. O marido, que é o Connor, ele entra numa busca das suas próprias sombras, né? Ele começa a ir de uma forma agressiva, contraída, dentro do sistema simpático, né, de luta e fuga, para mergulhar nas sombras, quase numa competição com o ex-namorado da Billy. Isso é muito evidenciado, eu já falei em algumas situações dos outros episódios, mas nesse episódio eles acabam indo testar uma festa numa casa em que está tendo encontro de casais e troca de casais, ou experiências de voyeurismo, né, de sexo com presença e às vezes troca de casais, né, os swingers. E a Billy não se sente nada bem, né? É uma coisa que ela nunca tinha feito. Ele falou, então vamos experimentar, não é adrenalina que te falta, né? Só que aí ele mostra o quão ele desconhece a profundidade da esposa, né? De quão ela gostava da adrenalina, mas a dois, e não uma experiência assim vazia de sentimentos, de olhares, como um ato com uma pessoa que às vezes desconhece, né? E ele insistindo nesse caráter da sombra dele, né, do patriarcado, do machismo, de provar que é macho, ele acaba forçando uma relação, permitindo que a vizinha faça ali um sexo oral, e ele, com a cara travada, aquilo tudo que eu venho falando sobre a cara de contrariedade, tudo que é da raiva, né? Ele trava o masseter, ele trava a respiração, a mulher começa a chorar, ele acaba se envolvendo numa briga, mas isso é até superficial nessa análise de psicoterapia que a gente se propõe, né? Então é o Connor visitando as suas sombras, né? Conhecendo, permitindo vir à tona, e ele, de uma certa forma, tem vergonha disso. Tem vergonha, mas ele é maduro em certos aspectos, e ele olha, apesar de fazer, ele quer passar por essa experiência até para negar, isso aí não serve para mim, né? Então é aquela situação daquela pessoa que, ao invés de ficar negando, ele resolve visitar, como a sua esposa já fez com vários namorados que ela teve no passado, né? Então esse aspecto dessa personagem é interessante. Agora, nesse episódio a gente vê que a relação do Brad com a Billy, na verdade, foi muito mais profunda do que a gente podia imaginar. Ou seja, ela engravida dele,
ela vai morar com ele e ela tem um abortamento natural. E ao ter essa perda, né, o Brad entra nas suas loucuras, na sua ferida de abandono, que o pai dele o abandonou, eu acho que quando ele tinha 1 ano, já começa a esquecer alguns detalhes, e ele entra naquilo de talvez ele não ser merecedor de ter um filho, porque o pai dele também o abandonou, e ele entra nessa ferida do próprio pai, como que ele se tivesse que espelhar a mesma ação do pai, né? Em terapia a gente às vezes fala que uma ferida que a gente não olha, uma sombra que a gente recalca, muitas vezes a gente repete de uma forma de espelhamento ou de repulsa, o contrário, ou de sublimação, que seria olhar, entender, compreender e fazer a sua forma. Um exemplo, uma pessoa que tem o pai alcoólico. O filho pode, por amor, também ser alcoólico, ou seja, espelhamento. Pode ser uma pessoa totalmente revoltada com quem beba e não beba, de forma alguma, mas uma forma de oposição. Ou pode se tornar um enólogo, ganhando dinheiro com arte, com saber beber, com aproveitar a ferramenta do aprendizado das coisas boas e ruins que a bebida pode trazer e sublimar, né? O Brad está nessa situação. Ele ainda não percebe que ele pode fazer diferente, mas a emoção, o corpo, a inércia ou o campo morfogenético, se a gente for introduzir um termo da constelação familiar, faz com que ele haja como o pai agiu, até por solidariedade ou por aliança invisível a esse pai. E a Billy de pronto percebe, né? E percebe quando vão num casamento de um familiar que ele começa a se beber e se envolver com uma bartender e começa quase a ter uma relação sexual no jardim desse lugar para que ela pegue, para que ela brigue com ele, para que ela mande ele embora. Mas ela reconhece isso e fala: o que você está fazendo? Nós perdemos um filho e você quer me abandonar como seu pai fez, né? E ela fala: vá procurar seu pai, vai curar essa ferida. Deixa de fazer o espelhamento inconscientemente, toma consciência e vai fazer isso, né? Só que ele não faz. É muito mais forte, é muito doloroso, ele ainda tenta ir, mas depois volta e volta com agressividade, porque é como se ela estivesse oprimindo ele. E aí tem outras histórias, né? A gente não sabe como foi a criação dele por uma mãe, que deve ser uma mãe opressora, que manteve ele na simbiose e arrumou um padrasto também não muito legal com ele. Então esse movimento de pessoas que precisam de terapia, né, que é o foco dessa gravação que a gente fala, né, vai mostrar isso e está presente nesse episódio, né? Então, ele termina praticamente com eles separados, volta ao momento presente, e tem um momento presente que ele no trabalho dele de produtor musical, vem uma cantora para cantar uma música, ele pede para repetir, repete, depois da 10ª vez, sei lá, ele fala: você não sabe o que é dor, você pode até vender muito, mas cantar com a emoção da dor, só quem experimenta é que pode cantar. E ela volta e fala: eu vou mostrar para você que eu tenho a dor dentro de mim. E vai e canta, e ele se emociona, e ela se emocionam, e os produtores concordam que ela cantou daquela vez, revisitando todas as suas entranhas de um momento de dor que ela deve ter tido.
Isso põe por água aquele começo que ele parecia uma pessoa com traço psicopata ou um traço fálico narcisista, né, de transtorno de personalidade. Ele mostra que é uma pessoa que sente dor, não é indiferente, ele tem empatia e ele percebe, capaz de perceber isso até na música. Então, isso dá uma transformação, uma percepção desse cara legal, passou pela dor e agora está sofrendo. Esse cara tem conteúdo, né? Então são essas 3 personagens que a gente está indo para o 8º episódio para alinhavar tudo isso, que são esses 8 episódios da primeira temporada. Eu li que talvez tenha uma segunda temporada em agosto de 2022. Né? Mas eu volto aqui para falar sobre o 8º episódio e tentar fazer um resumo dos pontos positivos e negativos desta série e como é importante a gente observar, discutir, até para a gente, mais uma vez dizendo, ver o que ressoa nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos passados, o que a gente pode olhar, pensar em tornar conscientes para não repetir padrões de erros que cometemos, todos nós, e ter uma vida mais feliz e mais liberta, mais solta, mais leve. Um grande abraço.